Olá, pessoal do YouTube, nosso canal Saber Alto. Hoje nós vamos falar com a neuropsicóloga Adriana. Doutora Adriana, obrigada por participar do nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, poder compartilhar informações, conhecimentos. Prazer é nosso. Obrigada. Doutora, sobre a questão dos neurodivergentes, né? Uhum. Hoje tem uma demanda imensa de crianças com neurodivergência, a escola muitas vezes vai encaminhando. Você pode falar um pouco desse processo? Hoje a gente tem realmente, né, essa demanda muito grande, né, e também essa identificação da neurodivergência. Mas acho que a gente precisa separar um pouco o que é a percepção da sociedade sobre a neurodivergência e sobre o que é efetivamente esse processo e essa, vamos falar de uma diferenciação desses indivíduos. O que acontece que às vezes é muito complexo? Claro, as redes sociais, né, a internet, a divulgação de informação, ela é muito importante, não tem dúvidas quanto a isso. Mas tem havido nos últimos tempos, né, e talvez a gente pode falar aqui 2, 3 anos, muita informação e muita desinformação sobre a neurodivergência. Então, muitas vezes, quando a gente está no consultório, o que a gente percebe é que as pessoas chegam já na expectativa de um diagnóstico. As pessoas elas chegam, pode ser o indivíduo, né, muitas vezes é o adulto que fala: "Não, eu sei que eu tenho TDAH, eu sei que eu tenho autismo", ou muitas vezes os pais que vão buscar, a explicação daquilo que eles não conseguem entender com relação ao desenvolvimento dos próprios filhos. Mas a gente não pode deixar de considerar que a gente tem uma sociedade extremamente diversa e que as pessoas têm características particulares. E Uhum, que nem todas as características particulares correspondem a uma neurodivergência. uhum, E as pessoas, pela sua história de vida, pelas suas, ah, pelo seu ambiente social, pela sua cultura, vão apresentar características muito particulares. Então é importante que a gente considere o cenário da neurodivergência dentro do contexto maior da sociedade, para que isso não se torne, mero diagnosticar de quadros diferentes, vamos chamar assim, não apenas divergentes. Porque as pessoas elas têm características próprias, e então muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, o que você vai encontrar é a normalidade dentro da diversidade. uhum, Então isso acho que é um ponto importante para a gente falar, uhum. porque senão a gente fica muito focado só em falar de neurodivergência e falar sobre diagnóstico e esquece que é um social por trás. Sim, que é fundamental, né? Nós somos construídos pelo processo social, isso, né? O singular ele é coletivo, né? Ele é O bem de uma singular, construção ele é coletiva. coletivo. Eu acho que tem um jeito bonito da gente falar sobre isso. Assim, a nossa identidade ela é construída a partir das nossas memórias. Isso. E muitas vezes a gente pensa nessa memória como uma coisa muito grande, né, assim, hã, os grandes eventos que nós vivemos. Mas, assim, a nossa memória ela é constituída dos primeiros eventos, dos pequenos eventos. É daquela primeira vez, pensando em crianças, que a criança vai num passeio, que é levada num parque, que conhece outras crianças, que se relaciona com a família, com a avó, as músicas que nós ouvimos, os filmes que assistimos, tudo isso vai compondo uma história. E a Uhum. grande questão é que essa história, ela é individual, mas ela é coletiva, Sim. porque nós vivemos em sociedade. Uhum. Então, se a gente for pensar, eh, de um paulistano, por exemplo, muito possivelmente, em diversas classes sociais, a gente vai ter pessoas que reconhecem o Parque do Ibirapuera como parte de sua história. Uhum. Então é uma parte que é coletiva, Uhum. mas que diz respeito também àquele indivíduo e que vai ter uma vivência especial dentro daquele contexto. Uhum. Então é olhar para o indivíduo sem perder a sua perspectiva da coletividade e da sociedade. E o afeto, o olhar, tudo isso fica na memória, né? Toda a forma Uhum. de cuidado, de atenção, de conversa, tudo isso Tudo fica no isso corresponde à memória
E é uma memória que ela vai se inscrever num aspecto, digamos, subjetivo, né, a gente vai pensar nessa memória inscrita na história, na mente, nas emoções e no próprio corpo. As nossas experiências, elas estão inscritas no corpo também. Então, assim, a gente sente no corpo também aquilo que a gente pensa e também tem esse aspecto social. A gente Uhum. deu o exemplo do Parque do Ibirapuera, que talvez seja um exemplo Sim, bonito, mas a gente pode pensar também, em históricos de violência, sim, que essa violência das pessoas também está inscrito no corpo. sim. Hoje, por exemplo, tem uma discussão, que fala muito sobre o medo do clima. Isso está se inscrevendo no corpo das pessoas, cada vez que a gente sente um calor extremo ou um frio extremo, e a gente vai percebendo que a as mudanças climáticas afetam a nossa vida individualmente, mas socialmente. Então, hoje a gente também já identifica isso, as pessoas começam a ter receio de como será o futuro a partir dessas mudanças climáticas. Isso não pode ser esquecido. Isso faz parte das nossas experiências do cotidiano, cada vez mais. Que vai alimentando uma particularidade e um movimento próprio de ação frente a isso. Exatamente. Hoje a gente tem uma preocupação maior com o clima, a gente tem uma preocupação maior, ah, Longevidade, né. longevidade. Então a gente vai mudando o nosso jeito de pensar. Então isso é muito muito delicado quando a gente pensa na educação e quando a gente pensa na saúde mental, porque são mudanças na sociedade que precisam ser observadas. A gente não pode olhar para o indivíduo hoje da mesma maneira que a gente olhava 10 anos atrás ou 5 anos atrás. Observada e validada, né, tem muita falta de validação também, doutora. Tem muita falta de validação, porque a nossa sociedade, ela mudou absurdamente nos últimos anos. Então, se a gente pensar em história da civilização, a gente tem grandes mudanças e a gente tem saltos tecnológicos, mas nada comparável à velocidade das mudanças que nós observamos nos últimos anos. Sim. Então, se a gente pensar, por exemplo, pessoas da nossa faixa etária, nós nascemos praticamente não, a TV com tubo. Uhum. Assim, né, chegamos a ver a TV preto e branco. Então a gente vai vendo esse desenvolvimento ao longo do tempo. Por exemplo, Às 23h59 começava as as licinhas. listrinhas, Esse depois Você vamos transar? Acabou. a gente não Exato. tinha celular, Exato, né. então a A melhor parte do desenho vinha a propaganda. daí se não tinha celular, telefone não era uma coisa tão comum, você Sim. tinha número de recado. Então a gente Isso. conseguiu, de alguma maneira, passar por todo esse período observando essas mudanças. Se a Sim. gente pega as gerações mais novas, já nascem com celular e já vivem mudanças muito rápidas. Então a necessidade de adaptação dessas novas gerações, ela precisa ser maior do que a capacidade de adaptação que nós tivemos. Gera uma construção superficial essa velocidade? Uma plasticidade ali? Aí eu falaria mais em plasticidade do que em Sim. superficialidade, Uhum. porque falar em superficialidade implica o nosso olhar sobre essa geração. Uhum. E a gente tende a achar que é uma geração mais superficial. Mas assim, como eles estão construindo os próprios sentidos? Essa que é uma questão que eu acho que merece ser investigada. Sim. Porque eles constroem, né, a geração mais nova, os sentidos a partir de uma velocidade de transformação, seja tecnológica, seja social, da qual eles fazem parte Uhum. e que Que tem nos um causa sentido, um significado para eles. e que nos causa estranhamento. E acho que é esse estranhamento que dificulta muitas vezes a conexão. Um paralelo sobre isso, que eu acho bem interessante, a gente fala muito: "Ah, porque no passado as crianças brincavam na rua e a gente tinha, todo um ideal de infância e de diversão pautado em algumas brincadeiras". Não quero dizer com isso que seja saudável ficar no videogame, mas, também tinha aquela comparação, a criança da rua e a criança do condomínio. Como se a criança do condomínio não brincasse. Mas a criança que nasceu, cresceu em condomínio, que é uma realidade das grandes cidades, também brinca. E também tem uma lógica própria de ser observada dentro de um ambiente de segurança. Você fazer essa comparação anacrônica dificulta a compreensão daquele indivíduo que se desenvolve naquela sociedade. Eu peguei essa coisa do brincar que eu acho que fica mais intuitivo.
Sim. As crianças, né, do condomínio não são crianças que nunca brincaram. Brincavam dentro do condomínio. Iam brincar de pega-pega, de esconde-esconde, dentro de uma ordem de A realidade segurança. social dela naquele momento, Exato. né, Então, se a gente transfere isso para um mundo que está em mudanças constantes, e que a tecnologia faz parte dessa mudança, é olhar a tecnologia como contexto. uhum. Então, assim, a tecnologia ela não é só o objeto, ela é o contexto no qual essas crianças e jovens estão inseridos. E é buscar entender esse contexto que talvez faça a diferença para compreender a saúde mental. Olhar para isso é entender que o indivíduo está se desenvolvendo dentro de um contexto diferente. E é nessa diferença que a gente efetivamente consegue fazer uma conexão. Dentro dessa da ótica da saúde mental, está faltando saúde mental para olhar para a saúde mental? As pessoas não estão tendo saúde mental, entre aspas aí, né, para olhar para esse contexto da saúde mental como um todo? Olha, diria que sim, mas talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha seja exatamente a questão de lidar com a velocidade da mudança da tecnologia. Uhum, Porque a gente mal tem tempo de se adaptar e ela já mudou de novo. uhum. E isso provoca resistência. E quando isso provoca resistência, eh, a gente meio, digamos assim, trava, e ao travar, a gente não se abre para olhar para aquele novo. Pode causar uma ansiedade, doutora? Com certeza a gente está Ou falando até de ansiedade. deprimir num sentido de a pessoa não conseguir acompanhar e ter ali um Eu acho que eu tenho um exemplo interessante para falar sobre isso, né. Eh, Trabalhando com jovens, crianças e jovens e adolescentes, a gente vê que eles têm muito interesse por alguns assuntos que a gente muitas vezes não tem o menor conhecimento. E aí a gente pode pegar e dizer assim: "Nossa, mas tudo que eles estão vendo isso aqui não tem interesse, não tem valor, é uma coisa menor". Vou pegar o exemplo, por exemplo, de animes. Animes é uma coisa que pouco fez parte das referências de gerações anteriores. sim. A gente vai conhecer anime muito mais recentemente, porque justamente a abertura tecnológica permite que a gente, tenha acesso a informações que não existiam. E aí, às vezes, assim, você vai pegar o jovem, a criança, e aquele anime, aquele desenho, tem uma importância de referência de vida muito importante para eles. Então, assim, um que vejo, né, muito falar, que é o One Piece, por exemplo, eles falam muitas vezes assim: "Nossa, eu tô numa situação difícil. O que que Luffy faria nessa situação?". E aí, se você não tem esse conhecimento, e também a gente não é obrigado a ter conhecimento sobre tudo, Sim. você não consegue perceber qual é aquela referência. E aí você cria esse estranhamento que inclusive causa um certo choque. Tem um outro anime mais um pouco mais antigo, né, mas que muitos jovens conhecem e continuam gostando, que é o Death Note. O Death Note ele traz referências bastante interessantes, sim, para quem não conhece, acho que eu vou dar o spoiler, né, mas Sim. é um Shinigami, que é um demônio, né, e ele, para diversão, deixa cair na terra um caderno, e nesse a história desse caderno, tem as instruções, é que você coloca o nome da pessoa e a pessoa vai morrer em 40 minutos, a não ser que você descreva como será essa morte. E só que daí cai quem pega é um adolescente. E aí esse adolescente testa o Death Note e descobre que ele tem o poder de Deus, de vida e de morte. E começa a matar criminosos, né. Então, assim, grande problema, porque na prisão as pessoas estão morrendo, e aí vai ter a disputa com um outro adolescente que vai fazer as investigações. Quando você vê essa história, parece só uma história, mas assim, ela mobiliza muito as pessoas que assistem, os jovens que assistem. E traz toda uma discussão sobre certo e errado, sobre bem e mal, sobre o que que é estar numa sociedade em que você identifica algo que você fala: "Isso aqui é ruim, eu posso ou não posso fazer alguma coisa?". E assim, a aproximação desse olhar talvez seja difícil, porque é uma referência muito diferente do que a gente teve. Hum. Então como olhar para essas, séries, desenhos, referências sociais, sem, ter preconceito e sem, julgá-las? Entender que faz parte dessa formação. E validando a memória de tudo. Validando uma memória que está sendo criada dentro desse cenário.
Porque senão a gente corre o risco de falar que, assim, a única memória válida era do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é maravilhoso, Hum, mas talvez já não faça tanto sentido. sim. Então trabalhar com jovens, trabalhar com crianças e trabalhar com escola, eh, acho que é imprescindível que você traga esse olhar do contexto social das memórias que estão sendo formadas. Apesar de todo o nosso preconceito. Sim, não, mas é fundamental, memória é tudo, sim, todo o processo, não só mental como corporal, tudo. Como corporal, né, e também não esquecer que, pensando em escolas, alunos, né, se a gente fala de uma geração que tem menos movimento de fato. Sim. Ter menos movimento não é só uma questão de sedentarismo ou de, ah, doenças relacionadas a isso, também são corpos que não criam memórias, Uhum. ou que quando criam memórias, elas estão muito mais vinculadas, claro que aí a gente tem um recorte social importante, mas são memórias que muitas vezes estão vinculadas a alguma prática ou esportiva ou dentro da escola, mas com muito menos movimento do que os corpos que nós conhecemos. Mas também é um corpo válido, também é um corpo que precisa aprender a se mexer, também é um corpo que precisa incorporar as memórias, e esse é um desafio social hoje. Uhum. Como a gente faz com que essas novas gerações também tenham inscritos nos seus corpos uma movimentação que diz respeito ao nosso contexto e que não pode, nesse caso, estar só vinculado a séries, TV, celular, internet e tudo mais. Sim. Professora Adriana, nós temos hoje na realidade da educação pública uma progressão, né, vai passando sem estando presente, né, a frequência é o principal fator. A escolarização vai ficando em um processo bem Uhum. distante da realidade. Quais são os riscos que envolve todo esse processo quando se diz de uma, neuropsicologia, o olhar da neuropsicologia para essas questões? Eu acho que até juntando um pouco com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, imagina crianças e jovens que na escola, eh, acabam assim, eu não quero fazer uma crítica à escola em si, porque a escola tem dificuldades estruturais. Sim. Mas pensar que naquele processo de escolarização, são crianças e jovens que muitas vezes encontram conteúdos que não ressoam neles mesmos. Então a gente tem um processo do não ressoar. Ao não ressoar, o processo de aprendizagem ele é prejudicado, assim, não entrando em questões técnicas, mas falando no próprio indivíduo que não se reconhece naquilo que ele está estudando. E aí a gente tem uma progressão. Então essa criança, ela vai passando, muitas vezes de uma série a outra, sem ter a consolidação daquele conhecimento, sem ter se interessado por aquele conhecimento. E aí, vai chegar um ponto que você fala: "Poxa, mas tem uma dificuldade de leitura, tem uma dificuldade de cálculo, tem uma dificuldade de interpretação", ou o que eu vejo com muita frequência é: tem uma dificuldade de repertório. E a dificuldade de repertório, ela é um problema muito sério. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, um dos itens, né, um dos testes Sim. principais, que é o VISC, né, o VISC-4, que está para ser modificado agora, você tem uma série de questões que envolvem interpretação de realidade e interpretação de vocabulário. E aí você começa a identificar que essas crianças e esses jovens, eles perdem muitos pontos na análise da compreensão verbal, da inteligência verbal, porque não tem como se expressar. E isso pode acabar aparecendo para a escola, aparecendo para a sociedade como uma dificuldade intelectual, digamos assim, uma Uhum. dificuldade do desenvolvimento. Mas o que a gente vai percebendo é que muitas vezes não é uma dificuldade, intelectual. A realidade periférica, ali, da situação que ele se encontra. E aí O não empo só na escola pública, isso Isso, também na escola escola particular, privada. sim, né, e o empobrecimento do repertório cultural, que Total. vem E aí trazendo prejuízos. eu até fiz um atendimento recente, foi muito interessante, né, porque é uma criança. E aí a gente estava falando sobre o funcionamento, né, conversando com ele sobre como ele funcionava intelectualmente. E aí ele falava assim: "Eu funciono assim". E eu assim: "Mas que é funcionar assim?". Uhum. Ele: "Não, eu funciono assim e aí vai fazendo assim". E aí a gente foi tentando traduzir aquilo como:
tenho ideias, mas muitas coisas entram no meio, hã, são processos que ele não consegue entender. Mas você vai pensando, qual é a falta de repertório, de vocabulário, de referências, que faz com que não consiga ter essa expressão. Uhum. Aí nesse caso em específico, né, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque não é só uma realidade na escola Sim. pública, no caso, Geral. vem de uma escola particular, ele conseguiu traduzir o que ele estava falando, explica num jogo de videogame. E aí, nessa tradução, consegui entender que a cabeça dele, né, assim, os pensamentos estavam muito acelerados, mas faltou repertório. Então, você pode estar encontrando questões que podem ser lidas como neurodivergência, porque a criança não se expressa, porque tem dificuldades em algumas áreas, e na verdade a gente está com uma questão social colocada, que não houve, eu ia exagerar um pouco, né, ia dizer que não houve exposição a outros conteúdos culturais. É que talvez a maneira como esses conteúdos culturais são expostos, não chegam no interesse dessa geração. Então pode ser uma questão de uma precariedade nas habilidades sociais. Também, mas também as habilidades sociais, elas são desenvolvidas dentro do contexto social. Sim. Então aquela criança que desde bebê já está com o celular na mão, ela é uma criança que provavelmente vai ter dificuldades nos seus relacionamentos, porque ela não desenvolveu essa capacidade. E é buscar esse equilíbrio que é interessante. Buscar esse equilíbrio, assim, não negar que nós temos internet, não negar que nós temos A a tecnologia está internet, aí. mas como ela pode ser usada a favor. No caso desse, adolescente, né, que estava falando com a dificuldade de se expressar, fui fazendo um trabalho com ele, com uma série que é Ripley. E é uma série super difícil, porque é uma série, ela é toda preto e acho que é desse ano, né, 2025. E ela é toda em preto e branco, e ela se passa na Itália. E a Itália, o cenário é mais um personagem dentro da série. Uhum. Então, a partir da discussão do que era a fotografia da série, por que que a escada está naquele lugar, porque tem uma coisa meio novela vague, assim, né, por que que o gato olha, por que que e aí a gente conseguiu, está conseguindo, né, com o trabalho que eu estou fazendo, desenvolver habilidades de leitura social. Então é buscar trazer esses paralelos, né, então muitas vezes a gente tem esse preconceito: "Ai, o jovem não gosta de nada", mas como é que foi apresentado para ele também? Ele teve acesso, né, porque às vezes Ele o viu, acesso às vezes existe, tem lá na casa, mas não tem o acesso, não tem acesso não porque tem o estímulo. Ou às vezes eu não pode ter gosto muito de falar de não ter estímulo, porque parece que a gente vai culpabilizando, por exemplo, a família. Às vezes nessa velocidade tecnológica que nós vivemos, muitas vezes esse é um problema, porque nós também somos capturados por essa velocidade. uhum. Nós também não fruímos desses processos. Acho que um exemplo bom para pensar como isso funciona para a gente é o seguinte: Qual seria? todo mundo agora fica esperando o lançamento de determinada série. Certo. E aí a série vem pronta, né, já vem os 8 Vamos maratonar. vamos maratonar. Qual desculpa, qual é a capacidade de retenção que nós temos quando a gente maratona uma série? Se você maratona, não estou Esse dizendo é o que convite para se olhar. a gente passa sábado, aí sábado vai estar frio, então assim, vou sentar e vou maratonar uma série. Na semana seguinte, você vai perceber que você já não lembra tanto, porque a gente não teve o processo, de pausa, de processamento, Troca ali, de uma troca. nada, né. E aí a gente não teve aprendizagem, mesmo que a gente esteja falando de uma série. E é completamente diferente quando você tem uma série que é lançada, e é cada vez mais raro, por exemplo, um capítulo por semana. Porque aí ao longo daquela semana, você vai lembrar daquele capítulo. E inclusive interações sociais, eu sou muito fã de Game of Thrones, e durante os anos, né, que passou Game of Thrones, eram grandes eventos aos domingos. Pessoas se reuniam, para assistir episódios, grandes eventos. Tudo bem que o final da série foi meio decepcionante, mas tirando esse pedaço, era um evento em si. E aí já faz quantos anos que não passa?
Já não tem mais, né, assim, a coisa do Game of Thrones, e as pessoas continuam tendo como referência, Sim. porque foi possível introjetar, fazer parte, aquilo acaba sendo parte da nossa cultura também, mesmo que você não goste, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar de Game of Thrones. Hum. Tudo bem que não precisa ser exagerado que nem o House of the Dragon, né, que é uma parte da série que é lançada a cada 2 anos, podia ser menos. Mas de qualquer maneira, esse espaçamento ele é necessário para que a gente possa perceber aquela informação, gostar daquela informação, sem a velocidade, porque o nosso cérebro não está preparado para essa velocidade toda. A gente não consegue processar e guardar. E aí você assiste uma série que você adora, um mês depois você não lembra mais dos detalhes. Quem era aquele personagem? O que ele falava mesmo? Então a gente também A está, culpa é a memória, a culpa é a sim, memória. hum, Nossa, minha memória é minha memória está péssima. ruim. Então a gente também está capturado por esses processos. Sim. Não é difícil a gente falar só do jovem, nós também somos capturados, porque a gente também cria esses hábitos sociais de muita velocidade, Sim. porém, a gente não pode esquecer que o jovem já nasceu com essa velocidade. Então acho que são O 2 meio que processos. ele se encontra. É o meio dele, é o contexto. Então acho que são 2 processos. Entender que ele nasceu nesse processo e portanto ele entende a realidade dessa maneira, e a outra coisa é que intervenções nós podemos fazer para que, ah, ele não seja, digamos, subjugado por essa velocidade. E aí volta na questão da escola. Então quando você está na escola, eh, que mecanismos podem ser feitos para que as crianças tenham um melhor processo de aprendizagem, considerando que essas crianças elas têm uma velocidade no seu contexto. E aí estamos falando da escola pública e estamos falando da escola privada, que É o muitas convite para a educação olhar essas questões. olhar essas questões. Então, assim, muitas vezes falar: "Ai, mas a criança, o jovem hoje, ele não tem interesse por nada". A gente claro, existe uma demanda de olhar para os currículos, mas além disso, existe acho que uma demanda de entender como é o processo de aprendizagem hoje. E esse interesse por nada é muita coisa, né, falar que Pois é, né, não é nada, tem muita coisa coisa. que é pensada, mas que a gente não valoriza. Isso, não tem validação. Não existe validação. E também uma interação mais próxima para compreender as realidades, a compreensão das realidades. Sim, isso me fez lembrar na época que eu fiz a quando eu fiz o doutorado, eu fiz sobre o processos, legislação e processos de leitura no Brasil. E uma das obras que mais me encantou, tudo bem, né, a gente tem a questão da época, da defasagem, Sim. mas é uma obra da Ecléa Bosi, e ela fala sobre leituras de mulheres operárias. E nessa obra da Ecléa Bosi, ela vai comentar que, assim, não é que as mulheres operárias não liam, mas elas liam aquelas revistas de romance que eram vendidas nas bancas. Havia uma leitura. E aí tem um trecho, nossa, minha memória agora, ó, voltou num passado muito distante. Tem um trecho, né, desse livro da Ecléa Bosi que ela fala que uma das operárias que ela entrevistou fala: "Eu li uma coisa que eu gostei muito, mas eu não sei se é livro", e era Olhai os Lírios do Campo. E, então assim, eu acho muito sutil e muito bonito olhar para isso, porque a gente está falando de uma realidade muito anterior, né, assim, em que aquelas mulheres sequer se reconheciam como leitoras, porque o que elas liam não tinha validação. E se isso aconteceu lá, isso acontece hoje também. Sim, sem dúvida. Isso que eu, né, às vezes Críticas, o que você está lendo? Como assim? exato, né, ou que eu ouço muito, né: "Mas meu filho só lê mangá". A Está gente lendo? está lendo alguma coisa. Faz sentido, tem um significado, Tem um significado, tem um processo tem de um processo leitura, histórico ali. e entender, e é claro que a gente sempre tem a intenção de que dessa leitura passe para uma literatura, mas não pode, desclassificar aquele mangá, por exemplo, como uma coisa não válida, Uhum. porque ele pode ser um passo para um próximo.
momento de Com leitura. criar uma intimidade com a leitura. Sim. A leitura é uma intimidade, é uma construção íntima. É uma construção de interação com aquele texto como ele se fizesse Hum. parte do seu próprio contexto. E é se sentir parte daquele universo, Sim. né, daquele universo literário. Então, são olhares que a gente acho que precisa ter, da mesma maneira, que a gente muitas vezes acha: "Poxa, a pessoa é fã de Star Wars, a pessoa é fã de somos fã de É, Star Wars, somos. Senhor dos Anéis, Game of Thrones". E aí quando a criança ou o jovem ele é fã de alguma coisa que a gente não conhece, isso não vale. Mas a gente também não conhece. Às vezes é coisa que a gente não vai gostar mesmo, mas assim, o fato da gente não gostar não significa que seja ruim. Isso. E aí, Adriana, é naquele momento quando está falando sobre o jovem, é sobre ele, É não é sobre sobre nós, né. exato. Se colocarmos nossa memória dentro desse processo, vamos ser tendenciosos? Com certeza. É a questão do brincar no condomínio e o brincar na rua, é a questão de olhar e dizer que determinado anime é uma porcaria, ou dizer que aquela literatura que eles estão lendo não é boa. Acho que um exemplo que também já está ficando um pouco mais antigo, mas acho que é muito válido, foi o fenômeno do Harry Potter. Sim. Não consideramos Harry Potter boa literatura, não estou discutindo, qualidade literária. Até mesmo porque é muito particular essa visão, né. Sim. Mas quantos, jovens começaram a sua geração com livros a partir de Harry Potter. E também do Percy Jackson, também faz bastante sucesso. E é dali que abrem-se as portas para as novas leituras. Sim. Eu E lembro na minha época que era aquela coleção pretinha, da capa preta, né, Dom sim, Casmurro, o Alienista, né, Machado de Assis, o Kid da exato. Cunha, né, coleçãozinha, Que é uma besta. leitura difícil, né. Sim, Na verdade, eu acho que não é que não deva ser lido, ele precisa ser lido, mas, nessa mesma época, né, de escola, a gente também tinha a coleção Vagalume. sim. A gente tinha livros incríveis como A Droga da Obediência, que aliás é um livro que eu tenho usado com alguns pacientes. Sim. E aí de repente eles descobrem: "Cara, isso é muito legal", É, né, então assim, é essa criação de identidade, acho que são sim, passos para que a gente possa chegar. sim. Até lembrei da Droga da Obediência, recentemente um paciente chegou no consultório só com o K na palma da mão, né, daí eu falei: "Ah tá, entendi, ele já leu o livro". Estamos compartilhando dessa realidade. Então é importante ter esse olhar de não ficar preso nas nossas próprias memórias, entender que a criação de memória deles também é um processo do qual nós fazemos Sim. parte. E pode se tornar intolerante? O adulto que não olha para essas questões dos seus filhos, pode se tornar intolerante nesse processo? Pode. E o Uhum. impacto disso, quando chega em consultório, dessas intolerâncias, de não suportar o filho dentro daquela realidade que faz um sentido e significado para ele, o que seria É o isso? afastamento, Ah, é absolutamente o afastamento, porque daí a criança, o jovem, por não se sentir validado, ele deixa de compartilhar. E, muitas vezes eu falo isso na orientação parental. O filho que ele não compartilha, por exemplo, a série que ele está assistindo ou um mangá que ele está lendo, possivelmente vai ser o filho que não vai compartilhar as suas dificuldades, porque ele vê uma barreira entre ele, jovem, criança, e aquele adulto que não compartilha de nada daquele universo. Porque, assim, a gente está falando de um universo cultural, e sim, partilhar cultura significa fazermos parte de um mesmo processo de civilização, sim, mesmo que a gente não goste dele. exato. Então, se a gente consegue olhar para aquele universo e valorizá-lo, ou pelo menos validar, fala: "Poxa, de repente eu não gosto do que você gosta, mas a gente pode falar sobre isso", abrem-se as portas para novas comunicações. Sim. Fechar essas portas pela via do desinteresse é um risco muito grande, porque aquilo que o pequeno que não é compartilhado vai gerar grandes questões que também não serão compartilhadas. Aí vai haver o silenciamento. E aí o silêncio,
O silêncio ele é a consequência desse afastamento e dessas barreiras culturais. É mais ou menos assim, imagina a gente, como um jovem hoje, e aí eu quero falar sobre One Piece, e eu não tenho com quem falar sobre One Piece. Todo um universo, eu estou usando o exemplo do One Piece porque é gigantesco. Sim. Então você tem todo um universo de referências que, não está validado. Então eu vou falar: "Eu vou falar com quem sobre isso?". E aí a realidade de consultório, muitas vezes, e isso é bem curioso, tem pacientes que eles começam a sessão falando dos episódios da série, e aí quando se Sim. conhece um pouco, às vezes é do desenho, depois é da série, o quanto aquela série impactou, e muitas vezes eles usam a referência daquilo que eles assistiram para falar sobre as próprias experiências. Faz a conexão, né. Porque existe uma Sim, conexão. sim. Eu falei do Percy Jackson e o Rick Riordan, né, eles muitas vezes eles trazem isso como uma referência, né. Sim. "Ah, eu queria estar na casa tal, eu queria fazer parte desse grupo". No caso do Harry Potter, né, "Poxa, mas assim, se eu estivesse na Sonserina isso seria diferente". Então, é um olhar que é aquilo, eu posso não gostar do ponto de vista estético, e aí estético não só de beleza, estético no Sim, contexto artístico mais amplo. geral. Mas eu preciso entender que aquilo faz parte de um contexto cultural do qual eu também faço parte. Se eu não consigo ver isso, eu estou me colocando à parte desse contexto social. E eu deixei de fazer parte do trem da história. Deixei de me comunicar com essa comunidade de Sim. sentidos. E gera um impacto na vida, no desenvolvimento e às vezes até equívoco em relação à neurodivergência. Exatamente, porque muitas vezes quando a gente e de novo, né, uma situação que acaba aparecendo muito no consultório é isso. São crianças, jovens. Eu tinha falado com pouco repertório, o que é real, mas muitas vezes com repertório que não está contemplado naquilo que é esperado. Inclusive, pensando agora bem objetivamente sobre a avaliação neuropsicológica, um dos principais testes, que é o RISC-4, ele tem questões que são difíceis de responder, porque não fazem parte da realidade. Acho que talvez um exemplo interessante de pensar, a criança tem que identificar o que está faltando em algum objeto, tem uma lâmpada e está faltando filamento. A criança não vai falar filamento, porque filamento não faz mais parte da realidade. Uhum. Então a gente teve um distanciamento ali. Sim, Então é entender o que que a gente vai trabalhar com relação a isso. exato. Uma sociedade que tem mudanças muito Constante. rápidas, muito A rápidas. gestão de conhecimento é importante, gerir os conhecimentos, internalizar, socializar, né, externalizar esses conhecimentos. A gestão do conhecimento, e aí usando um termo, né, que parece uma coisa muito empresarial, mas a É, gestão do conhecimento ela é importante pra vida, né, para a se você vida. precisa. Só que a gente não pode esquecer que mesmo para a gente, a velocidade que essas informações chegam para a gente inviabiliza que a gente faça nós adultos façamos uma boa gestão de conhecimento. É só a gente pensar assim, como é que hoje as pessoas buscam informações? Antigamente, hã, antigamente me senti pré-histórica agora, né, Opa. mas a gente lia jornal, Sim. assinava o Hoje jornal é chegava em eletrônico, né. casa, hoje que já é uma relação diferente. Sim, sim. Isso se você lê o jornal eletrônico, porque o próprio jornal ele tem canais que passam as informações resumidas. Sim. E aí no fundo, assim, da onde você está vendo informação? E auditiva, né, não estimula mais a leitura, não Hum. estimula. E quando é a leitura no digital, muitas vezes, você está no meio da leitura, vem aquela propaganda, daí você já: espera aí, tem um hipertexto aqui". Aí você clica, já vai para outro lugar. É. A nossa própria intelectualidade, né, a nossa própria cognição, ela também é impactada por esses processos. Eu já ouvi adolescentes reclamarem disso, começou a fazer a leitura e veio a propaganda. Aí É. começou a fazer, aí já cansa, não tem, perde o interesse. E aí, assim, como fazer leituras, pensando em leitura mesmo, em que você consiga manter o foco. E é interessante porque como a gente está falando desses contextos sociais,
você começa a ver que a própria literatura vai assumindo essas características da velocidade. sim. A gente tende a falar muito: "Poxa, mas assim, a Netflix ela vai fazer séries e as séries muitas vezes estão baseadas nos algoritmos", mas a literatura também vai ter isso. Uhum. Então se a gente pega, eh, livros mais recentes e pegar autores nacionais, que eu acho que vai ficar um exemplo interessante, eu esqueci o nome do autor, mas ele escreveu o Jantar Secreto. Jantar Secreto, Rafael, esqueci o nome do autor, mas assim, o Jantar Secreto, ele é um livro totalmente visual, rápido. Acho que é mais do que rápido, ele é visual. Uhum. Você vê as cenas como elas estão sendo escritas dentro daquela velocidade. Você sabe que vai servir para uma série, alguma coisa assim, porque é quase gráfico, embora não tenha Sim, desenhos. Tem aquele livro que eu gosto muito, que é A Pediatra, da Andrea Del Fuego, ele também tem essa linguagem rápida. rápida, e Uhum. você passa e as coisas acontecem, e aí é muito mais difícil você, assistir um filme que tenha um encadeamento um pouco mais, não vou nem dizer lento, em que as coisas não aconteçam de maneira sobreposta, que é um pouco eu acho difícil assistir, né, às vezes tem 72 personagens, 52 coisas acontecendo, não consigo mais acompanhar. Mas é a velocidade de hoje. Mas vale a pena assistir coisas mais lentas também, mais Sim. pausadas para Nossa você. época no Chaplin, né, menos ido no processo mais É, mímico, outras questões. minha filha recentemente assistiu com uns amigos, a gente fez um, né, não foi um desafio, né, foi uma proposta, assistiram E o Vento Levou, Também. que é um filme curto, né, apenas, Sim, né, mas horas e horas. horas pra mostrar uma cena. E aí foi muito engraçado a revolta deles, né. "Eu não acredito, olha como ela tratava escravo". Essa diferença de olhar, tanto da linguagem do filme, quanto da fotografia do filme, quanto dos contextos. Sim, E aí, assim como eles, esses jovens, né, eles têm 20 anos, fizeram essa, digamos, movimento de olhar para trás, eu sempre acho que a gente tem que se fazer o convite de olhar para frente. sim, sempre, né, Sim. olhando, porque o caminho vai nos pedir esse Exato. processo. E aí, se não somos nós que criamos essas É. barreiras culturais, assim, no sentido de não olharmos para a cultura do que está sendo apresentado. Uhum. É como se fosse dirigir, Adriana. Olha ali para frente, tem o retrovisor que te leva para o passado, mas tem as laterais que também te faz pensar, né, sobre os Sim. cuidados para não esbarrar nesse, né, no outro, mas o olhar para frente se faz necessário, né, Se assim, faz nada. necessário. É lembrar que, assim, eu acho que o grande problema de só olhar para o passado é como você está dirigindo um carro em que os faróis estão voltados só para trás. É importante você iluminar o que está atrás, com certeza. A gente precisa saber por onde passamos. Mas se os faróis estiverem voltados para trás, o que tem na frente é só escuridão. Sim, E a escuridão não é a gente pode atuar na escuridão, claro, mas é muito mais difícil. sim. Até mesmo porque a construção da percepção fica atravessada por vários processos ali, Inclusive né, por nossos medos, né. isso, Pensando na escuridão que está à nossa frente, quais são os medos que essa escuridão nos traz? sim. E o que que esses medos nos faz evitar de enfrentar. É. Pessoal do canal Saber Alto, a Adriana responde tudo. Perguntem se vocês concordam, discordam, falar sobre a série. Adriana aqui, ó, respondem, perguntem para a Adriana. O contato da Adriana está na descrição do vídeo. Obrigada, Adriana, pela sua Obrigada. participação. Já te convido para voltar aqui, conversarmos Muito obrigada, novamente. foi um prazer. Eu que agradeço, Adriana. Obrigada.